Olá, pessoal, tudo certinho? Matheus Carvalho, sou professor de Direito Administrativo e aqui serão 10 aulas de meia hora, né? Para a gente resolver questões voltadas para a carreira da magistratura. Então, selecionei aqui, nas 9 primeiras aulas, questões objetivas para a gente trabalhar e na 10ª e última aula, algumas questões discursivas, tá? Obviamente, a ideia é fazer uma revisão de alguns temas, de alguns pontos da matéria e ver como é que vocês se sairiam em uma prova atualmente, tá certo? Botei uma quantidade grande de questões, mesmo que a gente faça comentários mais curtos. A ideia aqui não é de ser teoria mesmo, é de trabalhar as questões. Então, ainda que eu precise acelerar um pouquinho nos comentários, a gente tem aí 9 questões por aula, tá bom? Vamos lá. A atuação da administração pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de polícia uma de suas expressões. Presente na aplicação de sanções a particulares que contratam com a administração pública ou com ela estabelecem qualquer vínculo jurídico, alcançando a administração uma posição de supremacia em prol da consecução do interesse público. Os que contratam com a administração têm vínculo especial, as sanções decorrem do poder disciplinar, né? O poder de polícia, ele decorre da supremacia geral do Estado. Então, aqueles que têm vínculo especial sofrem sanções decorrentes do poder disciplinar. Tá falso a letra A. B, presente nas limitações administrativas às atividades do particular, perfeito, tendo como principal atributo a imperatividade, que assegura a aplicação de medidas repressivas. Não, a imperatividade não é isso, é a coercibilidade, sim. Independentemente de previsão legal, nada feito, não existe atuação de polícia sem previsão em lei, né? C, dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para a sua execução, como aplicação de multas, e admitindo, quando previsto em lei, ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação. Perfeito. Então, aqui, coercibilidade, meios indiretos de coerção, como, por exemplo, a aplicação de uma multa, e autoexecutoriedade, naquelas situações em que o Estado se vale de meios diretos e executa materialmente o ato, reboque de um carro, por exemplo, né? Tá certo a C. D, verificada apenas quando há atuação repressiva do poder público, tanto na esfera administrativa, com aplicação de multas e sanções, como na esfera judiciária, como restrição a liberdades individuais. Nada feito. Primeiro, que não é apenas nos atos repressivos, temos atos preventivos de polícia, como a licença, a autorização, são atos preventivos. Segundo, porque a polícia judiciária, trabalhada na segunda parte do texto, não se confunde com a polícia administrativa, tá falso a D. É dotada de imperatividade, porém não de coercibilidade, nada feito. O Estado goza de coercibilidade na atividade de polícia, que é o poder de se valer de meios indiretos de coerção, como a multa, porque você estacionou o carro em local proibido, por exemplo, né? 2. Considerando as medidas de organização da administração pública necessárias para o desempenho de suas atividades, operadas a partir dos mecanismos de desconcentração e de descentralização, nos limites estabelecidos pela Constituição Federal, tem-se que a desconcentração e descentralização pressupõe a criação de novos entes com personalidade jurídica própria. Nada feito. Na descentralização, sim, novas entidades e a transferência para outra entidade, outra pessoa jurídica. A desconcentração é interna, é a distribuição de competência entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Não se transfere a uma outra pessoa jurídica. Tá falsa a letra A. B, descentralização por colaboração, é utilizada principalmente para a transferência da titularidade de serviços para a iniciativa privada ou organizações do terceiro setor,
mediante delegação operada por concessão ou permissão. Entidades do terceiro setor não são delegatárias, elas atuam na prestação de serviços não exclusivos. Saúde, educação, assistência social, são serviços que não dependem de delegação, tá? C. Criação de órgãos públicos é uma expressão da desconcentração. Porém, extravasa a competência do chefe do executivo para dispor mediante decreto sobre a organização, sendo matéria de reserva de lei formal. É isso. Os órgãos públicos são criados por lei e eles decorrem da desconcentração administrativa. É a distribuição de competência internamente entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, né? Tá certa a letra C. D. Desconcentração pressupõe a criação de outros entes públicos ou privados, integrantes da estrutura administrativa, enquanto a descentralização refere-se à mera alocação de competência dentro da estrutura existente, é o oposto, eles inverteram, né? E a descentralização ocorre sempre que se cria um novo órgão complexo de atribuições, não, isso é desconcentração. Então, vocês já sabem que a desconcentração ocorre internamente, distribuição entre órgãos, e na descentralização, nós temos pessoas jurídicas, entidades diversas, a descentralização ocorre entre pessoas jurídicas diferentes, né? 3. Um prefeito, no curso de seu mandato, e atendendo à promessa de campanha, realizou e finalizou a construção de uma ponte sobre o rio que corta a cidade, inaugurando-a na metade de seu mandato. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. A. Em consonância com o princípio constitucional da eficiência, o contrato administrativo deveria ser anulado caso fosse ultrapassado o lapso temporal estipulado no instrumento contratual para a execução do objeto. Claro que não. Não tem nada de eficiente nisso, né? A eficiência é exatamente o oposto. Se passou o prazo previamente estabelecido, eu posso até aplicar sanções pelo descumprimento do prazo contratual, mas não faz sentido anular o contrato e ficar sem a ponte, né? Sem o objeto contratado. Tá falso a letra A. B. Em atenção ao princípio da impessoalidade, o prefeito não poderá apresentar propaganda em que conste vinculação direta de seu nome à realização da obra. Perfeito. Mas nada obsta que sua imagem seja veiculada no outdoor de publicidade. Também não pode, né? É o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Nas propagandas de governo, não se pode fazer constar nem nome, nem símbolo, nem imagem que possa gerar promoção pessoal do agente. Então, dizer que não pode veicular o nome, mas que pode veicular a imagem, não. Falso a letra B. C. O princípio da autotutela autorizaria o prefeito a anular ou revogar a licitação de ofício, caso fosse constatada ilegalidade no procedimento. Pessoal, a autotutela justifica a possibilidade de anular em casos de ilegalidade. A revogação não é utilizada em casos de ilegalidade, né? Revoga-se o procedimento licitatório quando, por motivo de interesse público superveniente, devidamente justificado, não houver mais interesse na contratação. Então, a ilegalidade justifica a anulação do procedimento. Revogação, não. D. Caso houvesse descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada, o princípio da supremacia do interesse público facultaria a rescisão unilateral do contrato pela administração pública. Perfeito. A rescisão unilateral, ela pode se dar por inadimplemento do contratado com a administração. Claro que essa rescisão unilateral, ela não deve ser feita sem processo administrativo, sem contraditório e ampla defesa, tá? Tá certa a letra D. A decretação pelo prefeito do sigilo dos atos referentes à contratação e à execução do contrato, com a finalidade de evitar a pressão de grandes empreiteiras e de prestigiar a pequena empresa sediada no município, contratada diretamente para a execução da obra, não configura desrespeito ao princípio da publicidade. É claro que configura, não é possível que não haja publicidade ampla do devido procedimento licitatório e contratação que vai ser efetivada, tá? Vamos seguindo. Questão 4. Suponha que tenha sido interposta
ação de improbidade administrativa em face de diretor de uma empresa, na qual o Estado de Alagoas detém participação acionária minoritária, apontando a ocorrência de prejuízos financeiros à companhia em face da realização de investimentos em projetos deficitários. Então, empresa privada, o Estado tem menos de 50% do patrimônio lá. Tá? Então, menos de 50% do patrimônio é dinheiro público. A inicial da ação judicial aponta ainda a responsabilidade de secretários de Estado na formatação de tais projetos e possível conluio com o diretor da companhia para aprovações societárias correspondentes. Considerando as disposições da legislação aplicável, a referida demanda afigura-se a cabível, tanto em face do diretor como dos secretários de Estado, limitando-se à sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos à companhia. Perfeita letra A. A lei de improbidade, ela se aplica não só aos agentes públicos, mas a quaisquer particulares que de alguma forma tenham concorrido, induzido ou se beneficiado direto ou indiretamente da prática do ato. Então a lei não se limita àqueles que concorreram para a prática do ato, que sejam agentes públicos, ela abrange também os particulares nessa condição. Tá? Além disso, é importante lembrar que o artigo 1º, parágrafo único da lei 8429, que é a lei de improbidade, estabelece que quando se tratar de uma entidade privada cujo dinheiro público não chega a 50% do patrimônio, as sanções se limitam ao montante do dinheiro público, tá certa a letra A. B, cabível apenas em face dos secretários de Estado, dada a necessária condição de agentes públicos, respondendo o diretor da companhia exclusivamente na esfera civil. Tá falsa a letra B, os agentes públicos, mas também os particulares, que de alguma forma tiverem concorrido, induzido ou se beneficiado direto ou indiretamente da prática do ato, respondem perante a lei. Né? C, descabida, eis que não se verifica prejuízo à entidade pública ou à empresa na qual o poder público detém a maioria do capital. Claro que a questão fala que houve, sim, prejuízo financeiro, então está falsa a letra C, né? Claro, no valor do patrimônio transferido à entidade, né, a lei de improbidade se limita às sanções patrimoniais nesse valor, já que o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio da entidade, tá? E a gente vai ver aqui a letra D. Cabível apenas em face do diretor da companhia, nos limites da conduta lesiva apurado, não se alcançando os secretários de Estado, não, alcança todo mundo, né? E a E, cabível apenas se apurada a conduta dolosa, nada feito. Se o ato de improbidade causa dano ao erário, ele pode se dar por dolo ou culpa. Cuidado com isso. Então, se for um ato que não cause dano ao erário, a jurisprudência pacificou o entendimento de que é necessária a comprovação do dolo. Se o ato de improbidade, no entanto, causa dano ao erário, aí o artigo 10 da Lei 8429 fala em atos dolosos ou culposos. Tá? Então, nesse caso, poderia ser dolo ou culpa, já que houve dano ao erário. 5. No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de administração pública a. Anular os seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem ilegais, sem necessidade de controle judicial. Isso não é autoexecutoriedade. Isso aqui é o princípio da autotutela, previsto, inclusive, na súmula 473 do STF, né? A letra A tenta confundir autotutela com autoexecutoriedade. Está falso a letra A. B. A administração pública assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, seus atestados, o que afasta o controle judicial. Primeiro, que não é autoexecutoriedade. Isso é o que a gente chama de presunção de veracidade dos atos, ou fé pública, né?
e não afasta o controle judicial, porque a presunção de veracidade é uma presunção relativa, é uma presunção juris tanto. Então, não é uma presunção absoluta, não é uma presunção juris et iure, tá? C. Impor os atos administrativos a terceiros, independentemente de sua concordância, por meio de ato judicial. Falsa. A C também. A ideia é de que esses atos administrativos, eles não serão impostos a terceiros, independentemente da concordância. Afinal, o que a gente tem aqui é a autoexecutoriedade, é o poder de executar o ato diretamente, independente da autorização judicial. D. Executar as decisões por meios coercitivos próprios, sem a necessidade de interferência do judiciário. Esse é o gabarito, né? A ideia é de que a autoexecutoriedade é esse poder de executar materialmente o ato administrativo, independentemente da concordância do particular e sem a necessidade do judiciário. Então, o reboque de um carro que está atrapalhando a via pública, por exemplo. Executar o ato administrativo por meios coercitivos próprios, ok, mas isso não afasta o controle judicial posterior. Então, quem se sentir prejudicado pode sim ir ao judiciário para discutir essa atuação. O que afasta é o controle judicial prévio. Quando eu falo de autoexecutoriedade, a administração executa o ato diretamente, sem precisar da concordância do particular ou do judiciário. Tranquilo? 6. De acordo com o entendimento majoritário e atual do STJ, a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é a. Objetiva, bastando que sejam comprovadas a existência de dano efetivo ou presumido e a existência de nexo causal entre conduta e dano. A gente está falando de omissão. Então, não há responsabilidade objetiva a priori nos casos de omissão. Tá? O entendimento majoritário é que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ao tratar da responsabilidade objetiva do Estado, ele trata nos casos de atos comissivos. Então, o artigo 37, parágrafo 6º, regulamenta que nos casos de conduta, dano e nexo de causalidade, aí a responsabilidade do Estado será uma responsabilidade objetiva. E aí, quando se tratar de omissão, hoje se fala em responsabilidade subjetiva. A responsabilidade por omissão é uma responsabilidade que depende da comprovação de que o dano decorreu da má prestação do serviço no caso concreto. É o que a gente chama de culpa do serviço. É indispensável, nos casos de responsabilidade por omissão, a culpa do serviço, né? B. Objetiva, bastando a comprovação da culpa invigilando e do dano efetivo. Primeiro que se fala em culpa, já não é objetiva, né? A responsabilidade objetiva é justamente aquela que não depende da aferição de culpa. Então, a letra B é uma incongruência nos próprios termos, está falsa a letra B. C, subjetiva, sendo necessário comprovar negligência na atuação estatal, o dano causado e o nexo causal entre ambos. É isso aqui. É o que a gente chama, essa negligência na atuação estatal, é o que a gente chama de culpa do serviço ou culpa da administração. Então, eu não preciso comprovar quem é o agente público culpado. Culpado é o serviço como um todo. E aí, nesse caso, a responsabilidade do Estado por omissão depende da comprovação da culpa do serviço, da má prestação do serviço no caso concreto. Tá? Vamos lá. D. Subjetivo, sendo necessário comprovar a existência de dolo ou dano, mas sendo dispensada a verificação de nexo causal, nada feito. E objetiva, não é objetiva, bastante seja comprovado negligência estatal, dever de vigilância, nada feito. A gente está falando aqui em responsabilidade subjetiva, baseada na culpa do serviço, na culpa da administração, ou ainda na chamada culpa anônima, tá? Não precisa dar nome ao culpado. O culpado é o serviço como um todo que não foi bem executado pelo Estado. Beleza? Questão 7. Atos administrativos negociais. A.
não são admitidos pelo ordenamento jurídico nacional, que atribui aos atos administrativos as características de unilateralidade, precariedade, imperatividade, nada feito. O ato negocial é aquele ato no qual o Estado concede ao particular algum benefício que ele estava requerendo. Então, uma licença, uma autorização, são atos negociais. O particular pede alguma coisa e a administração permite que ele o tenha. A gente costuma dizer que a manifestação de vontade do Estado coincide com o interesse do particular. Isso é um ato negocial. Está falsa a letra A. B, são aqueles que decorrem do exercício de função tipicamente política do Poder Executivo, não suscetíveis de controle interno ou externo. Pessoal, nada feito. A letra B está errada, né? Isso aí é ato político. Os atos negociais, eles são atos administrativos de consentimento. Atos nos quais o particular pede alguma coisa e o Estado concede aquilo que foi requerido pleiteado pelo particular. Então, como eu falei, licenças, autorizações, todas essas são atos administrativos negociais, tá? Tá falsa a letra B. C, decorrem do exercício de competência discricionária da administração pública, porque tem como pressuposto a existência de validade e eficácia, a verificação do preenchimento de requisitos legais que autorizam a sua edição, não suscetíveis de controle externo. Nada feito. Alguns atos negociais são discricionários, como, por exemplo, a autorização de uso de bem público, mas nós temos atos negociais vinculados. Uma licença para construir é um ato vinculado, por exemplo, tá? Os requisitos são objetivos e, caso você cumpra os requisitos, você tem direito a construir. A casa é sua. Então, trata-se de ato negocial de forma vinculada. Então, eu não posso dizer que é sempre ato discricionário, não é verdade, tá? Vamos lá. D, são aqueles praticados por entes paraestatais no exercício da função de intervenção do Estado no domínio econômico, nada feito. Os atos de intervenção do Estado, em regra, decorrem do poder de polícia, né? Então, quando a gente pensa em atos praticados no exercício da atividade de polícia, como, por exemplo, os atos de intervenção no Estado, não são, em regra, atos negociais, eles são atos punitivos, né? Então, está falsa a letra D. São admitidos no ordenamento jurídico nacional, inclusive no poder de polícia, de que são exemplos acordos setoriais, os termos de compromisso, licenças, autorizações. Aí, nesse caso, a gente tem a atividade de polícia no controle, tá? No controle, então, ele consente alguma coisa, mas se trata da atividade de polícia, de restrição, mas não punitiva, tá? Tá certa a letra E. Vamos lá. A gente ainda tem duas aqui. Vamos para 8. Acerca da responsabilidade do Estado na doutrina pátria e na jurisprudência do STF, assinale a opção correta. A. A responsabilidade civil do Estado por atos legislativos incide nos mesmos termos da responsabilidade da administração pública, bastando que o ato legislativo produza danos ao lesado para que surja o dever de indenizar. Nada feito. A regra geral é de que o Estado não responde por ato legislativo, tá? Então, no primeiro momento, a lei geral e abstrata, ela não causa um dano direto específico e, por isso, a princípio, não há responsabilidade do Estado decorrente de lei, tá? A doutrina costuma dizer que é possível a responsabilidade por ato legislativo, desde que a lei cause um dano direto a alguém e requisitos cumulativos, desde que ela tenha sido declarada inconstitucional pelo STF. Então, se for uma lei que cause dano direto a alguém e caso ela tenha sido declarada inconstitucional, aí é possível a responsabilidade do Estado por ato legislativo, tá? B. O servidor público responderá por atos dolosos e culposos que causem danos ao administrado,
E essa responsabilidade será apurada regressivamente em litígio que envolva o servidor e o ente público ao qual está vinculado, em caso de obrigação do Estado de ressarcir o dano causado ao lesado. Perfeito. A ideia é de que a responsabilidade do agente depende de dolo ou culpa. Então, o servidor, ele responde se ele tiver agido de forma dolosa ou culposa, e a responsabilidade desse agente ela é regressiva. O Estado primeiro responde e depois ele vai propor a ação de regresso em face desse agente. Tá certa a letra B. C. O Estado responde pelos atos jurisdicionais nos casos de condenação errônea do jurisdicionado em processo criminal, prisão por prazo superior ao previsto no título condenatório, prisão preventiva seguida de posterior absolvição em processo criminal, nada feito. Dolo do magistrado na prática de ato jurisdicional danoso, o dolo também não é relevante, tá? Então, tá falsa a letra C. O artigo 5º, inciso 75, fala da responsabilidade por ato jurisdicional nos dois primeiros casos. Decisão judicial equivocada que enseje prisão e nos casos de prisão além do tempo fixado em sentença. D. A responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo indica ser suficiente a concorrência da conduta do agente público, do dano ao terceiro e do nexo de causalidade, certinho, não havendo causas excludentes da responsabilidade estatal, tá falsa a letra D, é possível sim que haja exclusão, caso se excluam qualquer um dos elementos, inclusive o nexo de causalidade, tá? A responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes de atos de seus agentes, sim, independente de culpa, exceto nos casos de culpa dativa do preposto, nada feito, não precisa haver a comprovação de culpa, trata-se de responsabilidade objetiva, tá? 9. Acerca dos bens públicos, assinale a opção correta. A. Os bens privados do Estado, que não se submetem ao regime jurídico de direito público, são aqueles adquiridos de particulares por meio de contratos de direito privado. Nada feito. O artigo 98 do Código Civil define que são bens públicos todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, não importa a destinação, se o bem pertence a uma pessoa jurídica de direito público interno, ele é um bem público. Tá falsa a letra A. B. Bens dominicais são aqueles que podem ser utilizados por todos os indivíduos nas mesmas condições, por determinação de lei ou pela própria natureza do bem. Esses são chamados bens de uso comum do povo. Os bens de uso comum do povo são justamente esses bens que são utilizados pelos indivíduos, ou porque a lei assim determinou, ou pela sua própria natureza. Então, praças, ruas, praias, calçadas, esses são bens de uso comum do povo. E eles existem para a utilização ordinária das pessoas, né, dos cidadãos em geral. Está falsa a letra B. Isso não são bens dominicais. Os bens dominicais são aqueles que não têm destinação pública nenhuma. C. Os bens de uso especial são as coisas móveis ou imóveis, corpóreas ou não, que a administração utiliza para a realização de suas atividades e finalidades. É isso. Bens de uso especial são aqueles que têm finalidade pública específica, utilizados direto ou indiretamente pelo Estado. Tá? Tá certa a letra C. D. Os bens de uso comum não integram o patrimônio do Estado, constituindo coisas que não pertencem ao ente público ou a qualquer particular, não sendo passíveis, portanto, de aquisição por pessoa física ou jurídica. É claro que integram o patrimônio do Estado, né? Os bens de uso comum são aqueles que o Estado tem com finalidade pública, inclusive, que é a utilização da população, né? Praças, ruas, calçadas, praias, são bens de uso comum, né? Eles integram, sim, o patrimônio público, eles fazem parte do patrimônio do Estado. E os bens dominicais são aqueles pertencentes ao Estado e afetados a uma finalidade específica da administração. Não, esses são bens de uso especial. Os bens dominicais são aqueles que não estão afetados a nenhuma
finalidade pública, ou seja, são bens que não têm nenhuma destinação pública atrelada a eles. Esses são os dominicais ou dominiais, tanto faz. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?